Imagine um mundo onde festas de US$ 1 milhão eram apenas um evento de fim de semana. Diamantes fluíam como champanhe, e os rostos mais famosos do planeta viviam cada dia como se não houvesse amanhã. A Era de Ouro de Hollywood não se tratava apenas de magia do cinema na tela. Era um parque de diversões da vida real para os ricos e famosos, onde o excesso não tinha limites, e cada farra de gastos se tornava uma lenda por si só. Esta noite, entre no mundo secreto das extravagâncias mais impressionantes de Tinseltown, enquanto contamos 12 das histórias de gastos mais inacreditáveis e impressionantes da Era Dourada do cinema. Alguns dizem que a fama não tem preço, mas esses ícones de Hollywood certamente tentaram. Marion Davies. Marion Davies, um dos grandes ícones do cinema mudo e dos primeiros filmes falados, era a deslumbrante anfitriã das festas mais selvagens de Hollywood. Ela não era apenas uma atriz de sucesso, mas também a estimada companheira do magnata da mídia, William Randolph Hearst, que não poupava despesas para tornar seu mundo de um luxo incomparável. A mansão de Davis em Santa Mônica, famosa como Ocean House, ostentava extraordinários 110 quartos. A vasta propriedade tinha vista para o Pacífico com amplos terraços, fontes ornamentadas e jardins exuberantes que pareciam se estender para sempre. A cada fim de semana, a mansão se transformava em um farol para a elite de Hollywood. Atores, diretores, escritores e músicos desciam até Ocean House, atraídos pela promessa de risadas, música e rios de champanhe. Davis era uma mestre da generosidade e do espírito lúdico, deleitando-se com a chance de surpreender seus convidados com entretenimentos elaborados. Em uma semana, você poderia encontrar uma tenda de circo erguida no gramado, completa com animais treinados e palhaços. Em outra, uma orquestra completa serenava os convidados até as primeiras horas da manhã. As festas de Davis eram lendárias pelo seu custo. Relatos da época estimam que ela gastou mais de US$ 1 milhão em um único ano em festas e presentes luxuosos para amigos e conhecidos. Essa soma, quando traduzida para o valor do dinheiro de hoje, se expande para dezenas de milhões. Os convidados saíam com joias, ternos feitos sob medida ou vinhos importados raros. As festas de Davis apresentavam esculturas de gelo mais altas que os convidados, orquídeas frescas trazidas do Havaí e shows pirotécnicos que iluminavam toda a costa. Ela empregava um batalhão de funcionários apenas para manter as festividades funcionando sem problemas, de floristas a chefes, de músicos a manobristas. Ainda assim, a generosidade de Davis não era apenas para exibição. Ela era amada por sua bondade e calor humano, muitas vezes ajudando amigos que enfrentavam dificuldades ou pagando contas médicas discretamente. Suas festas tornaram-se lendárias não apenas pelo excesso, mas pela forma como ela fazia cada convidado se sentir especial, bem-vindo e celebrado. Ocean House era mais do que uma mansão. Era um símbolo do coração selvagem e caprichoso da Era de Ouro de Hollywood. Howard Hughes. Howard Hughes era uma figura de proporções míticas, cujo nome se tornou sinônimo de audácia, obsessão e extravagância. Ele era um inventor, aviador e produtor de cinema com uma conta bancária tão vasta quanto suas ambições. Durante a Era de Ouro de Hollywood, Hughes gastou e perdeu fortunas, perseguindo sonhos tanto no céu quanto na tela de prata. No final da década de 1930 e ao longo dos anos 1940, os hábitos de consumo de Hughes se tornaram lendários. Ele investiu milhões em projetos de aviação que frequentemente beiravam o limite do possível. A mais famosa delas foi a H-4 Hercules, mais conhecida como Spruce Goose. Construir este imenso hidroavião custou impressionantes US$ 23 milhões, uma soma inimaginável na época. Engenheiros e trabalhadores trabalhavam sem parar, muitas vezes por impulso de Hughes, à medida que ele exigia inovação atrás de inovação. A aeronave voou apenas uma vez, mas sua criação foi um testemunho da recusa de Hughes em deixar o custo ou a praticidade atrapalharem sua visão. O amor de Hughes por Hollywood era igualmente extravagante. Como chefe de estúdio e produtor de cinema, ele ficou notório por refilmar filmes várias vezes, frequentemente adiando lançamentos por anos enquanto buscava a perfeição. Seus relacionamentos pessoais acrescentavam ainda mais combustível ao fogo. Hughes presenteava suas namoradas com dádivas que desafiam a crença. Carros, peles, diamantes e, às vezes, casas inteiras mudavam de mãos por capricho.
Ele comprou cinemas para garantir que seus filmes fossem assistidos, e quando uma atriz principal reclamou sobre a qualidade de seu camarim, Hughes o reconstruiu completamente com madeiras raras e mármore importado. A vida de Hughes era de excessos impressionantes. Ele colecionava carros, aviões e até hotéis, mudando-se entre casas com um séquito de funcionários e segurança. No entanto, apesar de toda a sua extravagância, os gastos de Hughes não eram apenas por prazer. Eram também sobre legado. Seus investimentos impulsionaram a tecnologia e o cinema, deixando uma marca indelével em ambas as indústrias. Mesmo quando seus últimos anos foram envoltos em segredo e solidão, a lenda de Howard Hughes, como o gastador mais implacável de Hollywood, perdurou. Gloria Swanson. O nome de Gloria Swanson era sinônimo de glamour. Como uma das atrizes mais celebradas da era do cinema mudo, Swanson construiu uma carreira baseada em estilo e sofisticação, tanto na tela quanto fora dela. Mas sua reputação de elegância tinha um preço impressionante, e ela usava sua extravagância como uma coroa. O amor de Swanson pela alta costura era incomparável em Hollywood. Ela era conhecida por sua incansável busca pelas últimas tendências, frequentemente viajando a Paris para trabalhar diretamente com os melhores estilistas do mundo. Seu guarda-roupa era um encanto de se ver. Araras de vestidos sob medida, trajes adornados com pérolas verdadeiras e sapatos de todas as cores imagináveis. Ela encomendaria temporadas inteiras de roupas de uma só vez, garantindo que nunca seria vista com o mesmo traje duas vezes em qualquer evento de alto perfil. Seu compromisso com o estilo se estendia para a tela grande. Para um único filme, Swanson gastou incríveis $500 mil em figurinos. Este investimento não era apenas para exibição. Swanson acreditava que parecer o papel era essencial para criar uma performance inesquecível. Cada traje era uma obra de arte, projetada para deslumbrar o público e estabelecer novas tendências na moda. Nos dias antes de styles de celebridades e patrocínios de marcas, Swanson era sua própria marca, estabelecendo um padrão que outros só poderiam aspirar seguir. As casas de Swanson eram tão grandiosas quanto suas roupas. Ela encheu sua mansão em Beverly Hills com antiguidades, arte rara e mobiliário exclusivo. Suas festas eram eventos íntimos, mas opulentos, onde cada convidado era tratado com culinária requintada, vinhos finos e música ao vivo. Swanson não poupava despesas para garantir que seu ambiente refletisse seu senso pessoal de luxo. Embora seus gastos às vezes fossem alvo de críticas, Swanson via isso como um investimento em sua carreira e seu legado. Sua atenção aos detalhes a diferenciava, fazendo dela uma das primeiras verdadeiras ícones de estilo de Hollywood. Décadas depois, sua influência ainda podia ser vista nos tapetes vermelhos ao redor do mundo. Para Swanson, a extravagância não era um vício, mas uma virtude, uma maneira de viver e trabalhar no mais alto nível de arte e elegância. Errol Flynn. Errol Flynn incorporou o espírito de aventura espadachim, tanto em seus papéis no cinema quanto em sua vida privada. Conhecido por suas atuações carismáticas em filmes como As Aventuras de Robin Hood, Flynn também se tornou notório por seus gastos prodigiosos e gosto pela vida de luxo. Para ele, a vida era uma grande escapada, e nenhuma despesa era demais na busca pelo prazer. As extravagâncias de Flynn eram lendárias. Ele possuía várias casas, incluindo uma propriedade no topo de uma colina em Los Angeles, que oferecia vistas panorâmicas da cidade abaixo. Cada cômodo da sua casa tinha seu próprio bar único, para que nenhum convidado ficasse longe de uma bebida fresca. Seus festas eram eventos barulhentos que frequentemente duravam até o amanhecer, com convidados que iam de colegas atores a músicos e artistas. Flynn às vezes contratava orquestras inteiras para fornecer entretenimento ao vivo, e nunca faltava comida, bebida ou risadas. Mas a extravagância de Flynn não se limitava às festas. Ele desenvolveu uma paixão pela vela e possuía vários iates, que mantinha abastecidos com o melhor champanhe e caviar. Ele costumava levar amigos e conhecidos para o mar por vários dias, entretendo-os com histórias e jogos. Em terra, Flynn era um cavaleiro ávido, gastando livremente em cavalos de corrida e equipamentos de equitação. Ele até mantinha um estábulo privado, com treinadores e tratadores que cuidavam de seus animais valiosos. Flynn também era um amigo generoso, rápido em pagar a conta de uma noite fora ou em comprar presentes para aqueles de quem gostava. Era conhecido por comprar carros, ternos e até joias por impulso, simplesmente porque algo chamava sua atenção.
Sua natureza descontraída e entusiasmo pela vida o tornavam um dos mais queridos de Hollywood e as figuras mais imprevisíveis. Embora os gastos de Flynn tenham contribuído para dificuldades financeiras mais tarde na vida, ele nunca perdeu seu senso de aventura. Para Flynn, o mundo era um palco, e ele estava determinado a desempenhar o seu papel com estilo, inteligência e um coração aberto. John Barrymore. John Barrymore, parte da famosa dinastia de atores Barrymore, era celebrado por seu talento, sagacidade e um talento para o dramático que se estendia muito além dos palcos e das telas. A casa de Barrymore era uma maravilha, cheia de tesouros de todo o mundo, cada um refletindo seus gostos e curiosidade ilimitada. Barrymore era um colecionador voraz. Ele encheu sua mansão com livros raros, móveis antigos, pinturas e esculturas. Uma sala estava forrada do chão ao teto com primeiras edições, enquanto outra era dedicada inteiramente a mapas antigos. Os convidados que visitavam a casa de Barrymore se viam cercados por curiosidades, vasos exóticos, espadas medievais e relógios centenários que tocavam em intervalos inesperados. A fascinação de Barrymore pelo incomum se estendia às coisas vivas. Em certo momento, ele decidiu que sua casa precisava de um toque exótico e comprou um macaco de estimação. O animal rapidamente se tornou o favorito entre os convidados, percorrendo os corredores e, ocasionalmente, ajudando-se com frutas da mesa de jantar. Barrymore também mantinha um zoológico privado, que incluía pássaros, cães e outros animais raros. Sua propriedade era tanto um museu quanto uma residência, um lugar onde a fantasia e a história se entrelaçavam. Os gastos de Barrymore não se limitavam a posses. Ele era conhecido por gestos extravagantes de amizade e amor. Ele certa vez surpreendeu um amigo redecorando todo o apartamento dele enquanto estava fora, sem poupar despesas com novos móveis, arte e até papel de parede personalizado. Para Barrymore, colecionar não era apenas uma questão de posse, mas de criar um ambiente que inspirasse criatividade e conversa. Apesar das suas finanças frequentemente caóticas, as coleções de Barrymore tornaram-se lendárias, cimentando a sua reputação como uma das personalidades mais coloridas de Hollywood. A sua casa era um refúgio para artistas, escritores e sonhadores, um lugar onde nasciam histórias e se criavam memórias. No mundo de Barrymore, extravagância era simplesmente outra forma de arte. Os cenários monumentais da MGM. Durante a era de ouro de Hollywood, os próprios estúdios eram frequentemente tão extravagantes quanto suas estrelas. Em nenhum lugar isso era mais evidente do que na Metro-Goldwyn-Mayer, onde os cenários dos filmes se tornavam pequenas cidades por direito próprio. A construção de cenários exuberantes não era apenas sobre contar histórias. Era sobre criar mundos mais mágicos do que a própria realidade. A produção de 1925 de Ben-Hur é uma das empreitadas mais ambiciosas e caras da história do cinema. Os executivos da Metro-Goldwyn-Mayer deram carta branca aos seus diretores e designers, resultando em um cenário de corrida de bigas que era simplesmente impressionante. Seções inteiras do lote do estúdio foram transformadas, com arquibancadas grandes o suficiente para comportar milhares de figurantes e cavalos reais, trovejando através de trilhas sonoras meticulosamente elaboradas. Cada detalhe era autêntico, desde as colunas romanas até as estátuas de mármore que alinhavam a arena. O custo deste cenário sozinho, em dinheiro de hoje, chegaria a muitas dezenas de milhões. Mas os hábitos de gastos da MGM se estendiam além de Ben-Hur. O estúdio era conhecido por construir quarteirões inteiros, completos com postes de iluminação funcionando, fachadas de lojas e até esgotos funcionais. Esses cenários às vezes eram usados apenas por alguns dias, antes de serem demolidos e substituídos por novos para o próximo sucesso de bilheteria. O desperdício era enorme, mas fazia parte da filosofia do estúdio. Nada era bom demais para seus filmes e o público merecia o melhor. Os estúdios também não poupavam despesas em adereços, figurinos e efeitos especiais. Designers viajavam para a Europa para conseguir tecidos e móveis autênticos, retornando com baús cheios de tesouros para o próximo épico. O lendário departamento de figurinos da MGM criou vestidos e ternos que rivalizavam com qualquer coisa encontrada nas passarelas do mundo, garantindo que suas estrelas sempre aparentassem estar no seu melhor absoluto. Essas gastanças monumentais eram impulsionadas por uma feroz competição para superar estúdios rivais e por uma crença no poder do cinema de transportar o público. Os resultados foram filmes que continuam a cativar os espectadores quase um século depois.
Um testemunho da magia que acontece quando a imaginação recebe um orçamento ilimitado. Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor. Embora uma ponte entre a Era de Ouro de Hollywood e a Era Moderna seja icônica demais para não ser incluída, ela tornou-se mundialmente famosa não apenas por seu talento de atuação e seus inesquecíveis olhos violetas, mas também por sua lendária coleção de joias e sua inclinação por compras deslumbrantes. O amor de Taylor pelas joias começou desde cedo e floresceu em uma das coleções mais famosas da história. Seus romances com homens como Richard Burton alimentaram sua paixão, já que os dois frequentemente competiam para se superar com presentes extravagantes. Um dos exemplos mais famosos é o diamante Krupp, uma pedra brilhante de 33 quilates, pela qual Taylor pagou $307 mil no final da década de 1960. Na época, essa foi uma quantia recorde. Até hoje, o diamante, agora conhecido como o Diamante Elizabeth Taylor, é considerado uma das grandes gemas do mundo. Mas o Krupp foi apenas o começo. Richard Burton também deu a Taylor o Diamante Taylor Burton, uma impressionante joia de 69 quilates, comprada em leilão por mais de $1 milhão. Taylor o usou publicamente apenas algumas vezes, sabendo que chamaria a atenção onde quer que ela fosse. Sua coleção também incluía a Pérola La Peregrina, uma vez pertencente à realeza, que Taylor mandou redesenhar em um colar personalizado com rubis e diamantes. A paixão de Taylor por joias era igualada por seu gosto por moda. Ela colecionava vestidos de alta costura, bolsas e sapatos, cada um cuidadosamente selecionado para complementar sua crescente coleção de pedras preciosas. A casa de Taylor estava repleta de cofres personalizados e vitrines para guardar seus tesouros, e ela adorava compartilhá-los com amigos e convidados. Para Taylor, gastar não era apenas uma indulgência, mas uma celebração da beleza da vida. Ela acreditava que joias finas e roupas poderiam transformar qualquer dia em uma ocasião, e usava-as com uma alegria que a tornou um ícone de estilo para gerações. Sua coleção permanece como uma das mais significativas da história. Um testemunho brilhante do duradouro caso de amor de Hollywood com o glamour. Mae West. Mae West foi uma pioneira, atriz, escritora e comediante, que se tornou uma das primeiras verdadeiras superestrelas de Hollywood. Sua personalidade marcante só era igualada pelo seu apetite por luxo e estilo. Os hábitos de consumo de West eram lendários, e ela nunca teve medo de se destacar. A casa de West era uma obra-prima de design extravagante. Ela possuía uma mansão extensa em Hollywood, com paredes espelhadas, que refletiam sua deslumbrante coleção de acessórios dourados e móveis luxuosos. A decoração era ousada, com tecidos ricos, móveis de grandes proporções e lustres deslumbrantes que pareciam multiplicar a luz e o glamour de cada cômodo. West adorava entreter os convidados, oferecendo refeições elaboradas em porcelana, com bordas de ouro e garantindo que cada visitante fosse tratado com o máximo conforto. A moda era a maior paixão de West. Ela era famosa por seu amor por diamantes e peles, acumulando uma coleção que rivalizava com qualquer outra em Hollywood. West encomendava vestidos de designers renomados, muitas vezes especificando que fossem adornados com pedras brilhantes e bordados intrincados. Ela era conhecida por gastar milhares de dólares em uma única roupa, acreditando que cada aparição, pública ou privada, era uma apresentação merecedora do melhor figurino. O gosto de West se estendia também aos seus carros. Ela mandou construir um Cadillac personalizado de acordo com suas especificações, completo com estofamento de estampa de leopardo e detalhes personalizados que o tornavam inconfundivelmente dela. O carro se tornou tão famoso quanto a própria West, um símbolo de seu estilo único e abordagem destemida à vida. West também era uma empresária perspicaz, usando seus ganhos para investir em imóveis e outros empreendimentos. Seus gastos eram sempre estratégicos, destinados a fortalecer sua imagem e garantir sua independência financeira. Ela certa vez brincou que ter muito de uma coisa boa poderia ser maravilhoso. Uma filosofia pela qual ela viveu todos os dias. Através de suas escolhas ousadas e extravagâncias sem remorso, West estabeleceu um padrão de glamour de Hollywood que continua a inspirar artistas e sonhadores até hoje. Louella Parsons. Louella Parsons foi a primeira rainha do fofoca de Hollywood, suas colunas sendo devoradas por milhões em todo o país. Os estúdios rapidamente aprenderam que manter Parsons feliz não era apenas inteligente, era essencial.
Como resultado, ela desfrutava de um estilo de vida que deixaria até as estrelas mais ricas com inveja. Parsons era coberta de presentes de todos os estúdios da cidade. Desesperados por seu favor, os chefes de estúdio faziam de tudo para garantir que a vida de Parsons, lealdade. Ela recebia entregas regulares de flores frescas, caixas de vinhos finos e chocolates europeus raros. Caixas de joias chegavam à sua porta, cheias de braceletes e colares reluzentes. Os estúdios organizavam carros particulares para levar Parsons e para estreias, frequentemente esperando do lado de fora por horas para garantir que ela nunca ficasse esperando. Um dos presentes mais memoráveis que Parsons recebeu foi um luxuoso Rolls-Royce, presenteado por um executivo de estúdio grato, esperando garantir uma cobertura brilhante para um novo filme. O carro estava equipado com todos os confortos imagináveis, incluindo assentos confortáveis, bordado personalizado e um rádio pessoal. Parsons deslizava pela Hollywood Boulevard, acenando para os fãs e desfrutando das regalias de seu papel não oficial como realeza de Hollywood. O acesso de Parsons se estendia muito além de presentes materiais. Estúdios frequentemente a levavam para a Europa para festivais de cinema, hospedando-a nos hotéis mais grandiosos e organizando visitas privadas a marcos históricos. Ela participava de festas e estreias exclusivas, sempre sentada nas melhores mesas e servida com a melhor comida e vinho. Parsons usava seu poder sabiamente, equilibrando cuidadosamente as exigências de seus empregadores e de sua audiência. Ela era conhecida por sua discrição, às vezes ocultando histórias prejudiciais em troca de favores ou exclusividades futuras. Suas colunas poderiam fazer ou quebrar uma estrela, e ela entendia o valor de sua influência. Através de suas conexões e relacionamentos cuidadosamente cultivados, Parsons construiu um estilo de vida que era a inveja de Hollywood. Sua história é um testemunho do poder da imprensa e das medidas que Hollywood tomaria para garantir uma manchete favorável. Bugsy Siegel. O nome de Bugsy Siegel evoca imagens de intriga, ousadia e risco. Embora não fosse uma estrela tradicional de Hollywood, Siegel estava profundamente ligado ao mundo do cinema e do entretenimento. Seu maior legado foi a construção do Hotel Flamingo em Las Vegas, um projeto que mudou para sempre o cenário do lazer americano. Siegel estava fascinado pela ideia de criar um paraíso no deserto, um lugar onde os ricos e famosos pudessem escapar das pressões de Hollywood e se entregar a todos os prazeres imagináveis. Ele imaginou o Flamingo como a joia da coroa da Las Vegas Strip, um resort que combinava o glamour de Hollywood com a emoção dos jogos de apostas altas. Nenhuma despesa foi poupada para dar vida à visão de Siegel. Ele importou mármore da Itália, contratou artesãos para pintar os tetos à mão e instalou acessórios banhados a ouro em cada quarto. Os jardins eram exuberantes e vastos, cheios de flores raras e pássaros exóticos. O hotel apresentava uma piscina maior do que alguns quarteirões da cidade, cercada por cabanas privadas e terraços sombreados. A atenção aos detalhes de Siegel era tanto sua maior força quanto sua ruína. Os custos saíram de controle, com o orçamento final excedendo $6 milhões, uma fortuna na época, e bem mais de $100 milhões em termos atuais. Atrasos na construção e contratempos apenas aumentaram a despesa, já que Siegel se recusava a comprometer seu sonho. O Flamingo rapidamente se tornou um destino para a elite de Hollywood. Estrelas voaram de Los Angeles para a noite de abertura, ansiosas para ver as luzes cintilantes do hotel e experimentar suas comodidades de classe mundial. A aposta valeu a pena em termos de estilo, mas a pressão financeira foi demais para Siegel. Ainda assim, seu legado perdurou, e o Flamingo tornou-se o modelo para todos os resorts de luxo que se seguiram. A história de Siegel é um testemunho do fascínio do risco e da recompensa, e das extensões às quais um homem iria para criar um mundo digno das estrelas mais brilhantes de Hollywood. Norma Shearer. Norma Shearer foi uma das estrelas mais brilhantes da MGM, celebrada por sua beleza, elegância e talento em atuação. Ela também era conhecida por seu gosto extravagante em moda, tanto dentro quanto fora das telas. Shearer acreditava que o guarda-roupa de uma estrela era essencial para seu sucesso, e não poupava despesas para garantir que sempre estivesse no seu melhor. Para o filme Maria Antonieta, os figurinos de Shearer tornaram-se lendários. O orçamento do filme apenas para o guarda-roupa excedeu $100 mil, uma soma impressionante para a época e quase $2 milhões hoje.
Designers foram trazidos de Paris para criar vestidos historicamente precisos, cada um mais luxuoso que o anterior. Os tecidos eram das melhores sedas e cetins, adornados com pérolas verdadeiras e rendas intrincadas. Perucas foram feitas sob medida e enviadas da Europa, e Shearer passava horas em provas, para garantir que cada detalhe fosse perfeito. A paixão de Shearer pela moda não se limitava aos seus papéis no cinema. Fora das telas, ela mantinha uma coleção pessoal de vestidos de estilistas, sapatos e acessórios que enchiam múltiplos armários em sua casa. Ela era uma presença constante em salões de alta costura em Paris e Nova York, muitas vezes viajando com um pequeno séquito de estilistas e costureiras para ajudá-la a gerenciar seu guarda-roupa. O senso de estilo de Shearer estendia-se à sua casa, que era decorada com a mesma atenção ao luxo e aos detalhes que suas roupas. Ela recebia frequentemente, organizando jantares e festas onde cada elemento, desde os arranjos florais até a disposição da mesa, refletia seu gosto impecável. Seu compromisso com a elegância estabeleceu um padrão para Hollywood que perduraria por décadas. Para Shearer, moda era mais do que apenas roupas. Era uma maneira de expressar seu caráter, seus valores e sua arte. Seus gastos eram um reflexo de sua crença de que beleza e excelência valiam cada centavo. Jack Warner. Jack Warner, chefe dos estúdios Warner Brothers, foi um titã da indústria cinematográfica. Sua influência moldou Hollywood por gerações, e sua vida pessoal era tão luxuosa quanto qualquer superprodução que ele produziu. O acesso de Warner aos fundos do estúdio lhe deu os meios para seguir um estilo de vida de extravagância extraordinária. As casas de Warner eram obras-primas de arquitetura e luxo. Sua residência principal contava com vastos jardins, escadarias de mármore e um campo de golfe privado de 9 buracos, onde ele recebia convidados e associados de negócios. A coleção de arte de Warner era lendária, com obras de pintores e escultores renomados de todo o mundo. Ele gastou milhões adquirindo peças raras, exibindo-as em galerias cuidadosamente projetadas dentro de suas residências. As festas de Warner eram lendárias. Para um evento especialmente memorável, ele instalou um carrossel de tamanho real em sua propriedade, encantando convidados de todas as idades. As festas apresentavam bandas ao vivo, alta gastronomia e entretenimento que rivalizavam com qualquer show em Hollywood. Warner não poupava despesas para garantir que seus convidados se sentissem como realeza, muitas vezes enviando-os para casa com lembranças luxuosas e presentes personalizados. Seu amor pelo luxo se estendia à sua coleção de carros, que incluía os melhores automóveis da Europa e da América. Warner era conhecido por trocar de carro com frequência, sempre em busca dos modelos mais novos com as últimas funcionalidades. Sua garagem era tão cuidadosamente selecionada quanto sua coleção de arte, um testemunho de seu amor pela beleza e inovação. Os gastos de Warner também tinham um lado comercial. Ele investiu muito na mais recente tecnologia cinematográfica, garantindo que a Warner Brothers permanecesse na vanguarda do cinema. Sua disposição para correr riscos e gastar livremente em novos projetos ajudou a garantir o lugar do estúdio como uma das grandes instituições de Hollywood. Para Jack Warner, a extravagância era um estilo de vida. Seu legado é um lembrete do poder da visão e do encanto duradouro dos anos dourados de Hollywood. E aí está, 12 contos de brilho, glamour e gastos, além da sua imaginação mais selvagem. A idade de ouro de Hollywood não era apenas sobre os filmes. Era sobre viver em grande estilo e transformar cada sonho em realidade, não importando o custo. Se você gostou desta viagem no tempo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais histórias incríveis do mundo do entretenimento. Junte-se a nós na próxima vez, enquanto revelamos ainda mais segredos ocultos das maiores estrelas de Hollywood. Obrigado por